Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui um vídeo sobre a trajetória do rei Davi. Um estudo abençoado que venha edificar a sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou Leandro Maia. Estou aqui hoje para trazer um estudo sobre a vida de Davi, o rei Davi. Então, que Deus possa abençoar grandemente vocês. Fico até o final desse vídeo, que é um vídeo abençoado para a sua vida. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, que está vendo esse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Você que também é inscrito, deixe seu comentário, porque é um vídeo abençoado e vai ser de bastante valor para a sua vida. Para você que ainda não conheceu um pouco da história de Davi, hoje você vai conhecer um pouco da história do rei Davi. Vamos conhecer um pouco da história do rei Davi. Quem foi o rei Davi? O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencente à tribo de Judá, e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, numa cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Davi foi criado como pastor de ovelha. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem e dedicação, cuidado com o povo, exercendo sua profissão de apacentar ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras como urso e leão, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, em hebraico Adomone, vermelho, possuía boa aparência. 1 Samuel 16 e 12. Davi é ungido rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia, no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém, Deus havia rejeitado, que todos vocês sabem, o rei Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença dos seus irmãos, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Davi foi reconhecido pelo povo de Israel quando ele enfrentou e matou o gigante Golias, que está em 1 Samuel, capítulo 17. Davi, como rei, começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele se tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom, que está lá em 2 Samuel 2 e 4. Este local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Davi ficou em Hebrom por 7 anos e meio. Davi se tornou rei de Israel sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho do rei Saul, que havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Vida pessoal de Davi. O rei Davi teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os mais conhecidos de Davi, narrados na Bíblia, foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e sua filha Tamar. Todos nós sabemos que Davi ele teve várias mulheres. Aqui eu vou relatar um pouco das mulheres que Davi teve na Bíblia. Davi ele teve 8 mulheres. Uma delas foi Mical, filha do antigo rei Saul, Aioná, Abigail, Maaca, Ragite, Abital, Egiete e Betseba.
Então Davi teve várias mulheres. O pecado de Davi. Todos nós sabemos que Davi pecou um pecado muito gravíssimo, que foi quando Davi ali, ele pegou para si Betseba, a mulher de Urias. Nos diz assim, ó, foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, aonde conspirou, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, o esposo desta mulher. Então ali Davi ele fez algo que não agradou a Deus. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. 2 Samuel 12. Da união entre Betseba, Davi e seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Mas todos nós sabemos, se você ainda não sabe, que antes de nascer o rei Salomão, eles tiveram um filho no pecado, aonde ali Deus recolheu aquela criança e Davi ali se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Como Davi ali, ele adulterou com Betseba, mandou que o marido dela fosse para a frente de batalha, ali onde é que ele foi morto. Então, depois que ele se arrependeu, então ali Deus concedeu de eles ter um filho que foi o rei Salomão, como todos nós sabemos. O caráter de Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Davi escreveu 73 salmos. Um dos salmos de Davi muito conhecido é o Salmo 23, quando ele diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi escreveu vários salmos de exaltação ao nome do Senhor. Então Davi, ele teve ao longo da sua jornada de vida, ele escreveu 73 salmos. Espero que você tenha gostado desse estudo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e fique na paz em nome de Jesus.